IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET. Eu sou a Eliane de Pinho e estou aqui nas quartas-feiras conversando com professores do IIPC Florianópolis. Hoje vamos conversar com a professora Anísia Royer. Ela é voluntária do IIPC, é professora também e é cirurgiã dentista. A professora Anísia vai conversar conosco sobre o tema assertividade. O que é assertividade? Somos assertivos nas nossas relações pessoais? Podemos desenvolver esse atributo? Bem, vamos conversar então com a professora Anísia. Tudo bem, Anísia? Tudo bem, Eliane. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Seja bem-vinda aqui novamente à TV. Obrigada, Eliane. Anísia, a questão da assertividade, como é que é visto e compreendido na Conscienciologia? Então, Eliane, a assertividade é aquela habilidade social de afirmarmos os nossos direitos e expressarmos o que sentimos e o que pensamos de forma clara, de forma objetiva e sem ferir os direitos das outras pessoas, tá? Então, ser uma pessoa assertiva, uma postura assertiva é uma virtude, porque ela situa as nossas expressões num meio termo entre duas posturas inadequadas, que seriam ou o exagero, né, por excesso, no caso, o exagero ali pela agressividade, ou pela falta, que seria então a submissão. Aquela pessoa assertiva é aquela pessoa que diz sim quando é necessário dizer sim e diz não quando é necessário dizer não. Então, entre a agressividade num extremo e a passividade, a submissão no outro extremo, estaria a questão da assertividade? Exatamente. Exatamente. E como é que a gente observa essa questão no nosso cotidiano, nas relações pessoais? Então, Eliane, na maioria das pessoas na sociedade, ou a gente peca por excesso ou por exagero. São poucas pessoas que conseguem ser assertivas. Então, a gente precisa aprender a desenvolver isso, né? Buscar esse meio termo, flexibilizar um pouco mais, procurar entender mais o outro e procurar nos entender melhor também. E a partir disso a gente consegue ser um pouco mais ponderado, né? Ser um pouco mais coerente nas nossas ações, nas nossas falas. E muitas pessoas, né, nós observamos que tem posturas assim mais radicais, mais 8 ou 80, mais tudo ou nada. Essas pessoas também poderiam desenvolver a assertividade? Sim, é bem importante que o façam, né? Exatamente para melhorar, para harmonizar as relações com as outras pessoas, né? Do seu convívio, no trabalho, familiar. E consigo mesmo, para a pessoa se sentir melhor. A pessoa mais assertiva é aquela pessoa que se expressa com mais tranquilidade, não fica nos melindres, né? Não é uma pessoa que fica dependendo da opinião dos outros para se expressar ou fica dependendo da aprovação ou da crítica, fica refém da crítica do outro. Então, ela não consegue se expressar direito. E a assertiva, sim. A assertiva, ela busca esse meio termo. Ela procura se melhorar sempre, o tempo todo. Ah, tá. Anísia, e quais seriam obstáculos, né, que as pessoas encontram para o desenvolvimento da assertividade? O que interfere, o que prejudica aí? Então, aquela pessoa que é mais insegura, ou aquela pessoa que é mais agressiva, aquela pessoa que depende da opinião dos outros para tudo que ela faz, aquela que não tem, né, não confia nas suas próprias potencialidades. Então, essa pessoa precisa buscar desenvolver a assertividade, buscar melhorar a sua autoestima, buscar, ou quando ela é mais agressiva, buscar diminuir então um pouco esse impacto, então buscar o meio termo ali na sua manifestação. Então a pessoa mais passiva, muitas vezes ela tem até receio de expressar sua opinião, né? Sim, e isso é muito comum. Tem aquela pessoa que não consegue dizer não, né? Essas pessoas precisam buscar, através da autopesquisa, buscar o porquê,
delas agirem dessa forma, delas não conseguirem expressar com tranquilidade, sem melindres, os seus sentimentos, a sua forma de pensar. Então, agir ou reagir de forma sempre com mecanismos de defesa, né, sempre se defendendo, ao invés de poder dizer com tranquilidade o que ela está sentindo, o que ela está pensando, ou expressar mesmo a opinião dela sobre os fatos. Né? E num outro extremo, como você citou, tem as pessoas mais agressivas, né? Que elas passam a sua mensagem, transmitem o que querem dizer, mas às vezes de uma forma grosseira, meio à força. Isso também não é legal, né, Anísia? Isso também denota, na verdade, uma certa baixa autoestima. Normalmente essas pessoas são muito inseguras, então elas contra-atacam ao invés de expressar o que sentem de fato, né? Ou ouvir com tranquilidade o que o outro está querendo expressar naquele momento. Anísia, e na abordagem da terapia cognitiva também se estuda a questão da assertividade, né? Falam em treino de assertividade. Na conscienciologia também se considera dessa forma? Sim, a gente é bem legal, bem importante a gente às vezes treinar enquanto a gente ainda não tem essa habilidade da assertividade, a gente treinar mesmo, buscar formas alternativas de se comunicar, de se expressar. Agora, o importante, Eliane, é a gente entender o porquê daquela falta de assertividade. Então, a gente começar a se entender melhor, a gente vai acabar aumentando nossa autoestima, então, e melhorando a nossa forma de comunicar. Porque, assim, aquilo que tu colocaste, assim, o foco do que a gente quer expressar é que precisa estar no centro da nossa atenção. E a partir disso a gente vai burilar a forma de falar para ser mais assertivo. Esse foco seria a mensagem, aquilo que eu quero dizer para o outro? Que tu queres expressar, exatamente. Então, quando tu consegue ter o foco, né, manter o foco naquilo, isso aqui eu preciso passar, é essa a mensagem. Quando tu não tem ainda burilado essa questão da assertividade, então tu manter o foco na mensagem que precisa ser dita e daí depois sim buscar então formas de falar isso de uma forma mais adequada. Então, na sequência vem a forma, o como expressar aquela questão. Exato, exato. Anísia, e você teria exemplos cotidianos, situações em que as pessoas vivenciam, em que elas têm dificuldade de ser assertiva, em que seria importante a assertividade? Sim, na verdade em todos os nossos contextos seria importante se a gente conseguisse ser assertivo, né? Todos nós precisamos desenvolver essa habilidade. E assim, seria o caso no dia a dia, em qualquer contexto nosso, a gente buscar formas mais assertivas de se expressar. Seria o caso aquele do marido quando chega em casa e a esposa começa a reclamar do seu dia que não foi muito favorável e em vez dele expressar de forma assertiva, às vezes deixa ela falando sozinha e o que vai acabar gerando conflito entre os dois. Então, se ele expressasse de forma de querida, hoje eu estou tão cansado, será que a gente pode deixar essa conversa para mais tarde ou para outro dia, que nessa hora eu não vou ser um bom ouvinte, eu não vou ser um bom conselheiro? Né? Não seria uma forma mais assertiva? E da outra forma, assim, às vezes quando tu recebe um convite, por exemplo, para uma festa, mas tu tem outras prioridades, dizer não, sem melindre. Qual é o problema? O outro vai aceitar. Agora, quando tu fica rodeando, às vezes, ou cheia de dedos, às vezes não vai ser bom nem para um nem para o outro, né? Então, tu não vai aproveitar a festa direito, não vai ser uma boa companhia na festa e tu deixou de fazer a tua prioridade. Então, tu tem que ser assertivo, sim, para ser coerente contigo mesmo e com o outro. Então, tem uma série de situações do cotidiano que pedem para nós assertividade o tempo todo, né? Sim, exatamente. Se tu consegue ser mais objetivo, mais claro nas tuas colocações, às vezes evita muitas distorções aí de comunicação mesmo. A comunicação evita os ruídos de comunicação. E até, por exemplo, também em situações do cotidiano, como fazer uma compra. Né? De repente eu vou fazer uma compra e os vendedores empurram e meio que te forçam a comprar várias coisas. Às vezes tu compra uma coisa que tu nunca vai usar, né? Tu gastou um dinheiro ali que tu nem poderias ter gasto. Ou então, é claro que às vezes a gente considera também o que o vendedor tem. Se ele traz alguns argumentos que vão de encontro àquilo que tu estás procurando, sim, tu deves comprar
comprar, deves aceitar essa sugestão. Mas comprar simplesmente para agradar ou porque tu não sabe dizer não, não vai ser positivo. Tu vai gastar e não vai utilizar aquilo da forma mais correta ou mais... com utilidade, né? Isso, mais útil, exato. Então ali, nesses exemplos, são várias situações em que a pessoa já pode identificar assim, a necessidade de desenvolver assertividade, é isso? Em situações, por exemplo, como essas? Em qualquer situação que tu fica incomodado por alguma coisa, isso já deve ser um objeto de pesquisa para você, de aprofundar o entendimento daquilo e do porquê que aquilo te incomoda. Então, assim, às vezes eu não recebo uma crítica e fico chateada com aquilo. Então, aquilo ali pode ser um ponto de partida para a gente se auto-pesquisar. A questão de não ser assertivo nunca, ou ter dificuldade em estar expressando o que sente, é um motivo, um objeto de pesquisa, né? Para a gente estar aprofundando, buscando se entender melhor e aí melhorando a tua autoestima e a tua interação com o outro. E no momento em que nós somos assertivos, isso dá um bem-estar muito grande, né, Anísia? Exatamente. Tanto tu consegue ter uma autoridade moral perante o outro, né? Tu te sentes melhor porque tu conseguiste transmitir aquilo que tu percebeu, que às vezes ajuda o outro a identificar alguma coisa que para ele também não estava legal. Então, e da mesma forma, quando tu é assertivo com o outro, tu tem essa autoridade moral, mas também o outro consegue expressar com mais tranquilidade o que sente também em relação a você. Então, fica uma troca mais positiva numa comunicação, numa relação interpessoal. Ok. Estamos conversando com a professora Anísia Royer, do IPC Florianópolis, e o tema é sobre assertividade. Temos um breve intervalo e, na sequência, vamos aprofundar mais esse assunto. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, retornamos com Floripa em Foco, ao vivo, conversando hoje com a professora Anísia Royer, do IPC Florianópolis, sobre o tema assertividade. Bem, a Anísia explicou para a gente no primeiro bloco do que se trata, né? Poderia então, professora, falar um pouco mais como que nós fazemos para desenvolver a assertividade? Então, Eliane, a gente pode começar pela autopesquisa. E a autopesquisa, então, é procurar na gente a melhor forma de atuar, assim. Como é que eu vou me entender melhor, né? Me compreender melhor, me conhecer melhor. E aí a gente... Qualquer objeto qualquer incômodo, por exemplo, pode ser esse objeto de pesquisa. Ou qualquer coisa que não está bem entendido, ou num relacionamento, o que nos incomoda ali e tal, pode ser um objeto de autopesquisa. Então, procurar identificar esse incômodo, e o porquê deste incômodo, então, através de reflexões, através de estudos, aprofundando mesmo o entendimento daquela questão que está nos incomodando ali, daquele incômodo, a gente vai, a partir disso, promover mudanças na nossa forma de pensar, nossa forma de agir, de sentir. E aí a gente acaba interagindo de forma mais madura, mais assertiva com o outro. Anísia, a autopesquisa é uma metodologia própria da conscienciologia, né? Poderia falar um pouquinho mais para quem está nos assistindo e digamos que a pessoa defina que ela quer pesquisar a assertividade, quer desenvolver e ser mais assertivo nas suas relações, no seu dia a dia, né? Como é que é o funcionamento da questão da autopesquisa? Como é que funciona na prática? Tá, então para se autopesquisar, primeiro a gente precisa identificar alguma coisa que a gente quer pesquisar. Então, a partir disso, a gente pode buscar, inclusive, no dicionário, a definição daquela palavra, daquela palavra que define o que a gente está sentindo, o que está nos incomodando. Então, pode começar por ali. Define, daí depois vai aprofundando os porquês. Em que momentos você se sente incomodado? Qual é
o que está envolvido aí? É problema de baixa autoestima? Eu não estou conseguindo me expressar direito, né? Não estou sendo assertivo na minha expressão. Então, ir aprofundando isso. E a partir de quando tu encontra, então, tu vais encontrando uma série de respostas ali, de né? respostas, exato, que podem, então, vão nortear essa pesquisa. E daí, a partir desse aprofundamento, você vai promovendo mudanças para te manifestar de forma mais madura, mais assertiva, de uma forma mais tranquila, interagindo de uma forma mais harmoniosa com o outro, então criando relações mais felizes. Ok. E só um parênteses, né? Vai acontecer em Foz do Iguaçu, no Paraná, em novembro desse ano, um congresso de autopesquisa, né, Lígia? Sim, do dia 15 a 19 de novembro, não, 15 a 17 de novembro, em Foz do Iguaçu, no Hotel Bourbon. E vamos ter, inclusive, uma palestra de entrada, né, de abertura, né? Com a professora Malo, né, que é uma pesquisadora veterana da Conscienciologia, e ela vai estar falando, vai estar abordando exatamente esse tema, de como fazer autopesquisa. Ok. Agora, voltando para o nosso tema da assertividade, considerando a multidimensionalidade, as várias vidas, várias dimensões, como eu desenvolver a assertividade, o que isso repercute, né, nesses vários fatores aí, principalmente a multidimensionalidade? Então, multidimensionalidade, vamos definir para o telespectador, seria a questão das múltiplas dimensões onde a gente se manifesta, onde os nossos corpos, que nós temos vários corpos, né, 4 corpos, o corpo físico se manifesta na dimensão física, o corpo energético na dimensão energética, o corpo das emoções, né, o psicossoma, na dimensão extrafísica, e a dimensão mental somática a gente manifesta então a nossa racionalidade, o nosso corpo das ideias. Então, assim, essa manifestação, nós temos então múltiplas dimensões, onde cada veículo desses se manifesta. E a gente tem também a questão da multiexistencialidade, das múltiplas vidas que a gente já viveu e que a gente ainda vai viver. Então, a Conscienciologia considera esses fatores nessa questão da assertividade, porque a gente é muito influenciado, Eliane, pelas consciências que já descartaram o corpo físico, mas que continuam influenciando a gente, e através das energias, mesmo com as consciências que já dessomaram, mas que já descartaram o corpo físico, né, que já morreram, mas também com as consciências que a gente interage fisicamente mesmo. E a gente faz essa interação através das energias. Né? Toda a nossa interação nessa nossa dimensão intrafísica, ela é através das energias. Então, a gente entender esses contextos, a gente conhecer as próprias energias, reconhecer e dominar essas energias, que isso a gente aprende, né? A gente tem treino para isso, né? A gente pode treinar isso, e isso vai mudar todo o entendimento da questão até da assertividade, das nossas manifestações de uma forma geral, assim. Então, a gente entender qual é a influência que a gente está sofrendo e como é que a gente pode evitar essas influências, às vezes, negativas, ou aproveitar as positivas também, né? Que tem consciências mais evoluídas, que interagem com a gente através das energias, ajudando, dando insights, inclusive, para a gente ser mais assertivo. E o trabalho com as energias, então, vai ajudar nesse processo, Anísia. Como é que isso acontece? Então, Eliane, o domínio das energias, como eu falei, a gente pode treinar esse domínio, e através desse entendimento de como funcionam as nossas energias, a gente pode desassimilar as energias que a gente assimila o tempo todo que a gente interage com as outras consciências, com os ambientes, às vezes mais entrópicos, né? Mais negativos, mas a gente pode também se autodefender, né? Fazer uma autodefesa energética, a gente pode harmonizar as nossas energias, harmonizar as energias do ambiente onde a gente está se manifestando, tudo com o domínio, através do domínio das energias. E a gente aprende isso, a gente, inclusive nos nossos cursos, nas nossas palestras, a gente faz esse exercício energético, a gente faz esse treinamento nas nossas bioenergias. E isso gera mais lucidez, né, Anísia? Exatamente, a gente tranquiliza mais as nossas emoções, então a gente é menos influenciado de forma
forma negativa, a gente se desestabiliza menos, né, com a opinião do outro, com a crítica ou com os fatos negativos que acontecem, com as coisas que normalmente nos desestabilizam, e a gente daí raciocina de uma forma mais clara, uma forma mais lúcida. Ok. Anísia, você trouxe alguns livros para ilustrar esse assunto, né? Então, quer falar um pouquinho sobre eles? Então, nós temos aí 2 livros que eu considero bastante assertivos. Tem o da Autenticidade Consciencial, que é do Tony Muscoff, que é um lançamento recente. Então, que ele trata a questão de ser autêntico nas nossas manifestações e que tem tudo a ver com a assertividade. E tem também o livro Qualificações da Consciência, do Júlio Almeida, que ele traz, então, como que a gente vai fazer se qualificar em vários aspectos, vários traços da nossa personalidade para sermos mais assertivos. E esses livros são de pesquisadores da Conscienciologia também, né? Exatamente. Todos os livros que são editados pela Editares, que é uma instituição conscienciocêntrica, né? Ela tem a questão da conscienciologia, né? São todos voluntários. Então, são produções de voluntários, professores da conscienciologia. E a partir das suas autopesquisas, né? Exatamente, das suas autopesquisas. Resultado de autopesquisa, né? Exatamente. É interessante. Exatamente. Tá, então são livros bem recomendados, né, Anísia? Com certeza, com certeza você tem muito a ganhar lendo esses livros e colocando em prática o que você conseguir assimilar deles. E eles estão disponíveis no IIPC? Estão disponíveis no IIPC, alguns deles também na Livraria Catarinense. A gente sabe que tem... Que nós temos parceria lá, né? Sim. Tem a Shopcons também, que dá para fazer pedidos pela internet. Então, está bastante... Bem acessível, né? Está bem acessível. Ok. Anísia, e cursos, palestras, o que está acontecendo no IIPC Florianópolis por esses dias? Então, todas as sextas-feiras a gente tem palestras gratuitas, das 7h30 da noite até as 9h30, com assuntos diversos, e esse final de semana vai ser, o assunto vai ser a influência das energias... Das emoções, no nosso cotidiano. No sábado à tarde, em Blumenau, a gente vai ter uma palestra sobre a saúde através das bioenergias. Através das bioenergias, exato. E a gente vai ter na segunda-feira, dia 16, começando um curso, que é o CIP, o Curso Integrado de Projeciologia, que aborda as questões das bioenergias, mais da saída do corpo e de vários fenômenos parapsíquicos associados à questão das bioenergias e do parapsiquismo. E relacionado também à projeção da consciência, da consciência, como a pessoa desenvolver a projeção, né, Anísia? Exatamente. Então, esse curso ele tem um conteúdo bastante abrangente, né, em relação aos fenômenos parapsíquicos e à saída do corpo. E ele tem 20 aulas de duração, né, 20 aulas com 2h30 cada uma de duração. No final de cada aula é feito um exercício energético de 30 minutos. Tem 2 laboratórios, né, de técnicas projetivas, tem aula vídeo, né, e na verdade são essas... É um curso bem completo, então. Bastante, um conteúdo bastante extenso, bastante abrangente, bastante... 2 encontros por semana são nas segundas e quartas-feiras à noite, então das 7h30 às 10h30, às 10h da noite. Respondendo aí o nosso amigo Silvio Manioto, que está aqui, né, nos apoiando hoje na filmagem do programa com alto nível, né, Silvia? Muito obrigada. É isso mesmo. Anísia, quero agradecer a tua participação, né, as informações que você trouxe sobre assertividade, sempre muito úteis, os livros que você recomendou. Muito obrigada, Anísia. Obrigada a você, obrigada ao telespectador e uma boa tarde a todos. Ok, agradecemos a sua audiência e vocês estão convidados então às palestras do IIPC, sexta-feira à noite em Florianópolis, Avenida Rio Branco 354, edifício Maxims, no andar ático do prédio, e no sábado em Blumenau, palestra sobre saúde através das bioenergias. As informações estão no site do IIPC, que é www.iipc.org, ou nos telefones também, né, que estão na internet. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira. IIPC
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.